Oi pessoal, então esse vídeo aqui é para ajudar o pessoal da fase 3, tá? Um trabalho de física na fase 3, ensino médio, terceiro ano, beleza? Então essa questão ela vale 15 pontos, desculpa, 1 ponto, 1,5, tá? E aqui ó, tem uma atenção muito importante, porque você, é necessário, o professor pede que você procure elaborar suas respostas de forma clara e completa. Então, sempre apresente os cálculos quando é necessário, quando é solicitado. E insira suas respostas na caixa de texto branco, tá? Que a gente mostra lá no finalzinho. Abaixo tem as questões propostas, que são 3 questões. Questão 1, 2 e 3. Beleza, pessoal? Então, o título do trabalho é a velocidade no dia a dia, tá? E aqui tem um texto, inicialmente, que conta inteiramente com o fato de que o universo no qual a gente vive é um universo em movimentos. E esse universo, como um todo, né, o universo, cada parte dele também está em movimento. Então tudo se move. E isso vale somente, não somente para as estrelas e galáxias, mas uma vez que o universo está em expansão. O que quer dizer expansão? Sempre para frente. E como vale também para os diminutos, né, que são os átomos, partícula menor ainda, esse movimento também é, portanto, em todas as escalas, distâncias ao longo de todos os tempos, tá? Tem aqui um link para que vocês possam pesquisar mais e conhecer mais isso, uma fotinha para ajudar. E daí vem a primeira questão, ainda tem mais outro link aqui. E essa primeira questão diz que uma coisa interessante no estudo dos movimentos é percebermos que o nosso corpo não consegue sentir velocidade. Nosso corpo não consegue sentir velocidade, mas sim a aceleração. Então, nosso corpo não consegue sentir velocidade, mas consegue sentir a aceleração. E se estivermos em um carro, por exemplo, com movimento contínuo, numa estrada bem boa, né? Aí o nosso corpo sente como se estivéssemos parados, ok? E durante a aceleração da freagem, por exemplo, nós podemos sentir o nosso corpo a partir da força que é exercida. Por isso que aquele tombo, né? Pode levar um tombo. Né? Curvas, buracos, né? Na trajetória em movimento. Beleza? Para compreensão. Agora você pensa, por exemplo, que se nós estamos em movimento junto com o planeta, nosso planeta Terra, lindo planeta azul, ele gira ao redor do Sol. E a velocidade que ele tem é superior a 100 mil quilômetros por hora. Isso é muita coisa. Em torno do próprio eixo. E a velocidade acima de quanto? 1.600 quilômetros. Na região do Equador. E nós não sentimos isso. Interessante isso aqui, a gente não sente isso. Simplesmente. E partindo disso agora, o que agora a questão vai querer? Ela quer que você explique como você faz para saber a velocidade de alguma coisa. Como você faz, ou como você sabe, se algo, né, está rápido, ou se algo está devagar, ou sem uso de movimentos, qual é o uso que você usa, né, para medir esses instrumentos, né. E aí o que acontece? Se a gente não tiver esses instrumentos para medir se está rápido ou se está devagar, o que acontece? A gente fica meio perdido. Mas aí ele quer que você faça isso, né? Explique como você faz para saber a velocidade de alguma coisa, se ela está rápida ou devagar, sem o uso de algum instrumento. Então, é aquele senso de sentido. Se está rápido ou se está devagar. Por exemplo, agora, para você, a minha voz está rápida ou está devagar? A minha maneira de falar está rápida ou devagar? Dependendo do sotaque, a gente sente como se fosse mais devagar ou mais rápido, enfim. E também explique, dando exemplos do seu dia a dia, de onde, como você se desloca, ou seja, vai para o trabalho, mercado, ônibus, né? Está no carro. E referências que usem a estimular a velocidade de deslocamento, certo? Então, o que ele quer que você faça aqui? Explique como você faz para saber sentir se uma coisa é rápida ou devagar sem usar instrumento. Explique dando exemplos do seu dia a dia, né? O seu dia a dia, como é que você sente? Como é que você sabe que o ônibus está rápido ou está devagar? Como é que você sabe que o seu andar está rápido ou devagar? Como é que você sabe que
lá no mercado as coisas estão rápido ou devagar. Então, use seu sexto sentido aqui, tá? Onde que você vai responder isso? Lá na caixinha branca, como o professor falou. Então, você responde aqui, ok? Vamos para a questão 2. Subindo lá, questão 2, ele diz o quê? Como foi descrito no conteúdo online, e aí você deve ter estudado, podemos calcular a posição de um móvel, um instante, a partir de uma equação. A equação é essa daqui, ó, essa formulinha aqui. É S igual a SI mais V que multiplica T, tá? O que são essas letrinhas, o que significa cada uma delas. Aí é importante que você vá lá nesse conteúdo online para saber o que significa essa equaçãozinha aqui, tá bom? E essa equação ela tem a ver com a posição de um móvel no instante inicial, ou seja, esse T aqui já significa o tempo e a posição significa o deslocamento. Esse SI é o deslocamento inicial, tá certo? Ok, do ponto zero, e o V velocidade, tá bom? Então, dependendo do valor da velocidade desse V aqui, a posição pode variar um pouco ou muito ao longo do tempo, ou seja, do T aqui, tá? E tanto positiva como negativa. Aí, o que ele quer que você faça? Cite a partir do seu cotidiano, ou seja, a resposta aqui é pessoal, é sobre a sua vida, é o que está contando aqui, o professor quer saber, é que tudo que você envolver esse cálculo aqui sobre essa equação vai estar dentro do seu dia a dia, tá bom? A situação do seu dia a dia, um exemplo do seu dia a dia, que envolve o quê? A mudança de posição de movimento. No caso, você vai explicar o que ocorre com sua posição ao longo do tempo, certo? Aí, letra A e letra B. Ele quer uma situação de velocidade negativa e ele quer uma situação de velocidade positiva. Então, vamos lá. Só entendendo. No conteúdo online, ele explicou sobre calcular a posição de um móvel no instante a partir dessa equação, tá? Então, dependendo do valor da velocidade, a posição pode variar um pouco ou mais ao longo desse tempo. O que ele quer? Cite a partir do seu cotidiano exemplos que envolvam mudança de posição de movimento, explicando o que ocorre com a posição ao longo do tempo. Para que ela seja negativa, o que aconteceu no seu cotidiano usando essa formulinha aqui? Na sua situação onde foi positivo, ou seja, o que aconteceu que a velocidade foi positiva. Então, são duas situações que são do seu dia a dia. Então, aqui vale o seu sexto sentido, o que você aqui quer dizer, é exatamente que você vai criar uma situação, ou existe uma situação mesmo no seu dia a dia, que possa dar esses exemplos, ok? Na questão 3, sim, ok, aí você responde aqui. Responde aqui, letra A e letra B, ok? Vamos para a questão 3. A questão 3, ele fala do capítulo 5, é importante que você se lembre de quando o professor cita aqui o capítulo, como ele citou aqui o conteúdo online, e sobre essa forma, é importante que você volte lá, se tem dúvida, tá? Aí no capítulo 5, ele fala sobre a indústria e em diversas representações gráficas, tá? Essa indústria aqui é petrolífera, ok? São discutidos lá as combinações entre velocidade e aceleração, como considerar conceitos e movimentos, velocidades que são variáveis, tá? O que ele quer que você faça aqui na 3? Que você explique citando exemplos, tá? Que acontece com a velocidade e aceleração ao longo do tempo nos casos de, por exemplo, na letra A, quando o movimento progressivo é desacelerado. E quando o movimento progressivo é acelerado, aqui pisou no freio aqui não. Onde é que eu piso no freio aqui para que ele seja acelerado ou desacelerado, tá? Então, são nesses tipos que você vai poder, então, dar e explicar esses exemplos, tá? Com suas próprias palavras, tá? Usando exemplos do seu dia a dia, que você tenha vivido outra pessoa. Então, você responde aqui, letra A e letra B, ok?
Depois de respondido na caixa branca, como o professor já pediu para fazer, então você vai, não tem nenhum arquivo para enviar, você vai finalizar aqui. Finalizando aqui foi, então, a sua questão. Eu vou só finalizar aqui, só para vocês verem como é que acontece. Aí ele vai mostrar que sua resposta foi salva, você clica de novo, enviar tudo, terminar. Ele pergunta se você realmente quer enviar tudo, terminar. Sempre ele pergunta 2 a 3 vezes para confirmar. Você clica sim, eu quero enviar tudo e terminar isso. E ele apresenta então o dia que você fez, quanto tempo você gastou fazendo seu trabalho. Ok? Sucesso, bons estudos.